ver como você vai mudar de vida em 2026. Você vai virar a chave da sua vida, vai mudar da água pro vinho, no quesito emocional, espiritual e também financeiro. Fica aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês 3 ou mais dicas que fizeram aí a virada de chave na minha vida no ano de 2025. Pra você que não me conhece, meu nome é Esther Lopes de Oliveira Silva Elos. Tô aqui no YouTube para plantar a sementinha da transformação no seu coração, mostrar que você pode alcançar o extraordinário na Terra. Isso mesmo, eu mudei minha vida em um ano. Hoje sou empresária, dona de uma locadora com 20 carros, 20 veículos na frota. E meu faturamento, né, saindo do CLT e se tornando empresária, se tornou 10 vezes mais. E eu quero compartilhar com vocês o que fez essa mudança na minha mente. Vamos lá, então. Vou deixar vocês aqui para eu poder compartilhar um pouquinho da vivência. Lembrando que tudo que eu compartilho aqui é de fato se você quer. Se você tem interesse em mudar de vida. Se você não quiser, tá tudo certo, tá? Porque o mantra que eu carrego aqui é que rico nós já somos, né? O saldo bancário, ele ainda não veio para esse plano, mas ele já tá chegando. Deixa eu ligar aqui a luz para falar com vocês. Ficou melhor agora. Então, vamos embora. Primeiro tópico que é de extrema necessidade que você mude na sua mente e que sim, você acredite nisso. Que você pode alcançar o que você quiser. Mas como, Esther, eu vou alcançar o que eu quiser se eu não conseguir nada ainda do que eu quis na minha vida? Você vai mudar essa mentalidade agora e você vai fazer uma lista. Você vai fazer uma lista de coisas, de conquistas que você já realizou. Mínimas que seja. Comer num restaurante específico, concluir um curso que seja de poucas horas, ir num parque aquático. Você vai a todo dia, a todo momento, relembrar essas suas mini conquistas e mini vitórias, tá? Porque aqui a gente precisa instalar na sua mente, aí no seu consciente, que você é uma pessoa de sucesso. Que você pode sim ter vitórias se você quiser tê-las. Eu falo por mim porque foi muito difícil mudar esse plano mental na minha cabeça. Mesmo desde pequena já sendo muito autoconfiante. Eu nunca imaginei empreender, nunca gostei de empreender. Isso era uma barreira minha com relação a crenças que eu vivi, enfim, já compartilhei com vocês. Mas vocês precisam ter muito claro que é possível alcançar o que vocês quiserem. E nada melhor do que através de listas. Poxa, eu falei que eu consigo ir no parque aquático, que eu consigo fazer, não sei, exercício 3 vezes por semana, e eu já consegui. Em uma semana eu consegui. Talvez você não consiga a longo prazo, mas em uma semana você já conseguiu. Então você vai depositar mini confianças dentro do seu consciente. Isso mesmo. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. A gente não chega em um dia e fala assim, poxa, aquele lá palestrou e olha, como que ele consegue ter coragem de ir no palco? Como que aquela outra pessoa consegue ficar 30 dias sem consumir açúcar? Eu já fiz esse projeto pra mim. Como que aquele consegue fazer isso, aquilo? Ler 12, 15, 20 livros no ano? Como que ele consegue? Porque ele fez uma meta e ele se propôs a fazê-la. Mas como que ele não, de repente, chegou e falou, vou ficar 30 dias sem açúcar e eu vou conseguir? Antes disso, ele teve que fazer mini depósitos. Seja um exemplo. Vou ficar 7 dias sem reclamar. Uma meta que você pode também colocar aí na sua listinha para 2026. Então, automaticamente, se eu falei que quero ficar 7 dias sem reclamar, a gente sabe que isso é um hábito que a gente precisa ter em 2026. Se eu conseguir fazer isso, logo o meu próximo desafio, que é 30 dias sem açúcar, eu também vou conseguir, porque eu lembro que eu já consegui fazer o que eu me propus a fazer. Olha que incrível. Você não chega um dia sendo confiante e você só muda a sua realidade se você tiver plena confiança em você. Claro que existe Deus, o universo, isso é um outro tópico, né, aí dos 3. Mas a autoconfiança, ela é de extrema necessidade. Então você precisa acumular pequenas vitórias na sua consciência para você poder avançar os próximos níveis. Como que esse consegue fazer um negócio de sucesso? Como que ele tem coragem de chegar em tal pessoa e oferecer tal coisa? Olha, ele não tem medo? Não, porque ele já depositou pequenas contas de depósito de confiança na mente dele. E ele entendeu que, ok, eu vou chegar lá e eu vou falar. E se a pessoa não fez fechar negócio, ela que perdeu, ou para um momento não fez sentido, ou o que eu posso aprender. Então, primeira coisa, você precisa ter autoconfiança. Instale aí dentro de você autoconfiança, né? Não tem como você vencer, você prosperar se você não for confiante. Nesse meu 1 ano aí de trajetória, com a locadora agora faz 8 meses que nós estamos, o tanto de vezes que eu precisei depositar confiança em mim,
Seja até mesmo falar com um parceiro influenciador que hoje faz parceria com a empresa, né? Se fosse outra pessoa, eu falaria, eu não vou falar com ele, que vergonha, ele nunca vai querer se atrelar a uma empresa pequena. Mas não, você tem que ir lá, você tem que falar. Então, para você chegar no passo de ter ação, porque lembre-se que a ação que conecta o plano mental do plano físico, né? É a ação, essa conexão que faz a explosão aí, né? Para o seu sonho vir para o plano físico, você precisa tê-la. E para você tê-la, você precisa ter autoconfiança, tá? Então comece pequeno. Esse mês eu nunca li livros. Então esse ano eu vou ler um livro a cada 2 meses. Pode ser? Ou 10 páginas por dia. Ou 208 treinos no ano, igual hoje é a minha meta. Então você precisa metrificar os seus resultados e aumentando o desafio da sua vida. Essa semana foi 7 dias sem reclamar. Opa, eu consigo ficar. Na próxima semana é um mês. Opa, eu sou boa nisso. E você vai alavancando o seu desempenho, essa autoconfiança para você conseguir dar o passo ou de empreender ou de qualquer outra área da sua vida. Segundo tópico, que é muito importante para você, que fez total diferença na minha vida, na verdade o principal. Plena confiança em Deus, fé. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Então eu te aconselho, se você não acredita em Deus, acredite hoje. Porque não tem como você estar nesse universo, nesse mundo, empreendendo, assumindo riscos, se você não ter plena fé no Criador, naquele que formou tudo. Mas Esther, como que eu crio raízes com a minha fé? Porque eu já confiei em Deus, só que algumas coisas não aconteceram como eu esperava. Vamos lá, Deus é um pai, é o nosso pai, certo? Sua mãe, ou enfim, seu pai, eu tenho certeza que ele quer que você realize seus sonhos. Seja qual sonho for. Seja andar de jet ski, ir pra Paris, abrir um negócio, ter um filho, um casamento. Eu tenho certeza que seu pai jamais iria contra você. Pense em Deus como um pai, que eu acho que essa é uma boa estratégia, eu penso dessa forma. Só que ao mesmo tempo que ele quer que você realize seus sonhos, ele não consegue interferir hoje na sua vida. Ele não consegue. Porque seu pai e sua mãe, ele não tem o poder de entrar lá e falar, olha, faz isso. Às vezes, e aí vem os milagres, o pai e a mãe pode falar, não, eu te dou um carro. Eu te dou R$1.000 aqui, um exemplo, para você sanar sua dívida, meu filho. Ele não acontece? Então, é pequenos brechas que um pai ou uma mãe tem interferência na vida, tá, da pessoa, e assim como Deus na nossa. Então, se você tiver fé, que você vai precisar de fé justamente para empreender ou fazer qualquer outra coisa, porque você precisa acreditar que aquilo é possível. E você acessando o seu histórico de vivências, né? Aí como nós falamos da autoconfiança, por isso que é o primeiro tópico, você vai falar, poxa vida, não tem como isso acontecer. Mas a partir da fé, você vai desenvolver o quê? Poxa, é possível. É possível porque que seja na Bíblia, tantas pessoas acreditaram e viveram milagre, acreditaram e vivenciaram extraordinário. A gente não precisa ir muito longe. Você abrindo hoje seu computador, seu Instagram, Facebook, que seja, você consegue ver referências de pessoas que estavam numa situação bem delicada. Seja um exemplo, a pessoa que era obesa, a pessoa que tinha vários transtornos, a pessoa que não tinha nenhum recurso financeiro, estava falida e conseguiu prosperar, mudar de vida. É fé. Então você tem que a todo momento se alimentar desse tipo de situação, desse tipo de acontecimento. Você se blinda no momento que você só se conecta, só se alimenta de pessoas que tiveram fé e que alcançaram, tá? Então você tem que se alimentar disso. Eu preciso de fé, por quê? Eu preciso entender que, embora isso seja um sonho, isso é possível pra mim. Porque a partir disso, você acreditando que é possível, você caminha para. Se você não acreditar que é possível, você não vai caminhar. Tá? Então você precisa acreditar a todo momento que é possível. E como que você acredita a todo momento que é possível? Mudando o que você está consumindo, porque você vai mudar o que você está se alimentando. Você vai estar se alimentando de pessoas, de situações que tiveram fé e que estão vivendo o extraordinário. E você vai falar e vai parar assim. Se foi possível para essa pessoa, por que não é possível para mim? Porque foi assim que eu pensei. Se fulano de tal pensou, conseguiu, é possível para mim. Então a todo momento você tem que se alimentar disso. Conseguiu, eu vou conseguir. Ah, mas um exemplo, eu vejo muitas pessoas falando, na minha família nunca ninguém conseguiu. Então seja você o primeiro da família. Seja você o primeiro a mudar da vida da sua família, a dar o exemplo, a alcançar o extraordinário, a confiar em Deus, no Criador. Por quê? Lembrando que Ele é Pai, logo Ele não quer que ninguém sofra. Logo Ele quer que nós realizamos nossos sonhos. Logo, Ele não tem interferência. Então Ele deixou as leis da natureza
para que a gente se conecte com elas, se alinhe no nosso eu sou, para que automaticamente, por meio da lei da atração, do nosso subconsciente, do que nós pensamos, do que nós sentimos, nós possamos materializar e realizar os nossos sonhos, ok? Então você precisa ter isso na sua mente, né? Que ele quer que nós realizamos, mas ele deixou as leis, porque o ser humano que estiver predisposto a se moldar, a ir contra o destino da criação que foi criado, a ir contra o espelho dos pais, porque automaticamente nós falamos, nós vivemos dessa forma, mas por que nós vivemos e fomos criados dessa forma? Porque os nossos pais, eles nos criaram baseado no óculos de vida deles. Então, se parar para pensar, nós não somos a nossa história, nós somos as expectativas dos outros. E eles nos criaram baseado no óculos de vida deles. Então, se você consegue tirar isso da sua mente e falar, poxa, isso não é crença minha, isso é crença do meu pai. E para mim também foi muito difícil, como eu já falei, onde meu pai era muito contra empreender, né? E eu tive que mudar totalmente a minha mentalidade, totalmente a mentalidade com relação à religião, dogmas religiosos. Tive que ir totalmente contra um lado oposto. Não exemplificar meu pai como exemplo de patrimônio, de pessoas que atingiu grandes ganhos financeiros, porque não foi. Então entender que ele é exemplo sim, mas em outro aspecto da minha vida. Ele é exemplo em outro aspecto, ok? Né? Então ele é exemplo para isso, para criação de filhos, enfim, família. Agora, para realização de sonhos, digamos assim, grandiosos, de patrimônio, ele não pode ser meu exemplo. Então você tendo essa autoconfiança e essa fé, você vai entender que você tem que colocar cada um na sua devida caixinha. Ele não é meu exemplo. Ele me criou com os óculos de vida dele. Esse não é meu óculos de vida. Qual que é o seu óculos de vida hoje? Tenha essa análise e comece a alterá-la, né? Alterar o seu óculos de vida baseado no que você está desejando. Baseado também na autoconfiança que você está depositando aos poucos e vendo que é possível. Baseado no que você está se alimentando ao seu redor e vendo, poxa, se aquele fez, é possível, tá? Vamos lá. Outro tema também que é muito importante. A gente falou sobre autoconfiança, sobre a necessidade de Deus e fé, né? Porque o Senhor deixou as leis para que nós possamos aí vivenciar o que nós queremos baseado na nossa transmutação em ser um ser melhor, tá bom? Outro ponto, ambiente. É extremamente necessária a mudança de ambiente hoje, né? Infelizmente, a gente acaba não querendo sair da casinha. É muito mais cômodo estar com nossa mãe, estar com nossos pais, com pessoas conhecidas, mas se você quer romper a bolha, você precisa sair do seu ambiente. Sinto lhe dizer, seja de trabalho, seja familiar, seja, não sei, religioso, você precisa romper a bolha. Vai ser difícil no começo, mas esse é o primeiro passo. E se você de fato quiser alcançar o extraordinário, mudar a sua vida, a sua mentalidade, prosperar, você tem que mudar de ambiente, tá? Aconteceu comigo, não foi fácil lá atrás romper, ir embora, sair do ambiente, em todos os sentidos, que eu tive que sair do ambiente religioso, tive que sair do ambiente ali cômodo de trabalho dos sonhos que eu estava, tive que sair do estado. Talvez para você não precise de muito isso, mas você convivendo com pessoas que vivenciam outros ambientes, por quê? Essa outra pessoa, essa outra perspectiva vai fazer ampliar a sua mente, a sua visão, sua capacidade cognitiva, vai fazer você parar de pensar que eu não posso prosperar porque minha família não prosperou. Prospere você para mudar a vida da sua família, né? Você tem que quebrar todos os tipos de crenças que são aí, que estão instaladas em você, né, baseada na sua história, tá bom? Outro aspecto, que aí nós já vamos pro terceiro, você tem que colapsar sua mente de que é possível. Colapsa sua mente de todo tipo de ambiente daquilo que você quer, mas eu quero perder 20 quilos esse ano, você vai começar agora. Consumir no seu celular todo tipo de conteúdo voltado à dieta, você vai desligar, parar de seguir todo tipo de conteúdo que fale sobre comida, sobre guloseimas, enfim, você vai desligar o seu iFood, que você só compra tranqueira, você vai começar a se nutrir daquilo que você de fato quer, porque é possível, tá bom? Então esse é um passo muito importante que você precisa fazer também para você aí realizar os seus sonhos em 2026. Eu me tirei de todo o ambiente que era vinculado ao meu CLT, porque eu já entendia que eu naquele formato ele não me daria o que eu queria.
Então não fazia sentido eu consumir conteúdos de empregos, ficar com vagas abertas de empregos ou criar possibilidades que me fizessem sentir saudade ou querer voltar para o ninho, né, para o que eu fui criada, que era trabalhar no CLT, porque como vocês sabem, eu também tinha um emprego muito bom. Então eu tirei qualquer tipo de possibilidade, eu colapsei o meu sistema mental aí, o meu programa mental, totalmente voltado à vida próspera e de mentalidade. Até mesmo de brincadeiras. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas é necessário. Até mesmo de brincadeiras. Ai, todo mundo, eu sou pobre. Eu não sou pobre, eu não aceito que fale isso. A vida é difícil, pra mim não é difícil. E não é brincadeira. Se você quiser mudar, gente, é muito doido isso, é possível. Mas você tem que colapsar a sua mente de que é possível sim. Porque se você não fizer isso, você volta pra sua essência matriz, digamos assim, de é difícil, eu vim numa família difícil, tudo é difícil. Pra mim, que também tive uma infância obesa e que hoje, né, cuido todos os dias muito bem pra não voltar, eu falo que é possível, né, onde eu venho e me falava muito essa desculpa, mas minha família toda é obesa, por isso que eu sou assim, e não. E eu entendi que através das mudanças de hábitos, da mudança do eu sou, do meu relacionamento, novo relacionamento com a comida, de criar um relacionamento com a comida, entendendo que aquilo me nutre, e eu preciso ter um tempo aí para poder vivenciar aqui na Terra, para poder desfrutar e para poder servir. Tudo começou a fazer sentido. E o último, então você precisa colapsar aí, tá bom? E o último passo é você parar de falar algumas palavras que, como eu já falei no começo, você precisa parar de falar que é difícil. Tira essa palavra da sua mente. Isso não existe pra você. Você precisa parar de falar que é complicado. Não que é complicado, que você não consegue. Esquece essas palavras, elas não existem mais no seu vocabulário. Nada é impossível, nada é difícil, nada, você consegue fazer o que você quiser. Mas é mais desafiador, é sim. Ah, mas é mais complicado? Talvez seja. Ah, mas requer mais tempo, mais demanda, mais dedicação? Sim, mas é o preço. O que você quer? Você escolhe hoje. Você quer uma vida que todo mundo vive, baseado no cenário que você está, ou você quer o outro lado? O outro lado, você precisa se tornar uma nova versão sua para você alcançar, tá? Essa sua nova versão, ela vai custar sua vida antiga. Você vai ter que abrir mão desse ser que já viveu 20, 30 anos falando de mim. Que viveu 20, 30 anos, 20 anos falando que era obesa, que isso, aquilo. Você tem que mudar o seu programa mental. Então, a sua vida nova requer a sua vida antiga. Tenha isso em mente. Quer mudar de vida? Abra mão da vida antiga. Mude completamente. Mas eu vivo desse jeito por conta do meu passado, que casei com fulano, com ciclano, minha mãe e meu pai fizeram isso pra mim. Esqueça isso. Hoje a sua realidade é responsabilidade sua. Podem ser influenciados, isso aí é óbvio, mas porque talvez você deixou ser influenciado. Você precisa hoje sentar na cadeira de protagonista da sua história e abdicar da cadeira de vítima, tá? Por que, Esther, precisa abdicar? Porque se você sentar na cadeira de vítima, você não muda a sua realidade, porque você enxerga que a sua vida é responsabilidade do outro, e o que você não controla, você não muda. Então, automaticamente, você precisa mudar esse sistema mental na sua mente e passar a entender que você é o controlador número 1 da sua vida. E que você pode ser potencializador do bem ou do mal. E que você prosperando e que você emagrecendo, talvez você incentive mais pessoas da sua família a cuidarem da saúde, cuidarem de si, cuidarem do templo. E que você prosperando, você vai mudar a realidade de pessoas, de comunidades carentes, de pessoas ao seu redor, servir aí no que o seu negócio pode proporcionar para as pessoas. Mude o seu sistema mental. Não se contente mais com pouco, tá? E o último aí aspecto que eu quero falar pra vocês, então já foram umas 6 dicas, né? O último, e que eu vou falar que eu penso a todo momento isso, e que eu não posso me afastar a todo momento disso. Tudo que as pessoas falam que é difícil, eu já jogo o contrário. Um exemplo, existe a lei da polaridade, que nós sabemos que no universo nada é vazio. Então, ou você está na ordem, ou você está na desordem, tá? Não existe nada vazio. Você escolhe hoje com que você enche seus pensamentos e a sua fala. Então, vigia a todo momento. Mas vamos lá. Quando alguém fala pra mim, mas é difícil comer salada e fazer exercício físico todo dia, eu já penso. Mas é muito mais difícil se olhar no espelho e não se sentir feliz. Mas é muito mais difícil ver uma roupa que eu quero usar e não gostar. Mas é muito mais difícil eu caminhar e eu ficar ofegante. E eu não me senti bem comigo mesma, mas é muito difícil isso. Mas é muito difícil trabalhar 24 horas sendo empreendedor. Mas no meu caso, é muito mais difícil ter que ir num restaurante e não poder escolher o prato que eu quero comer por conta de tempo, por conta de dinheiro. É muito mais difícil
eu precisar chegar um aniversário de um parente, de um conhecido meu, e eu querer dar um determinado presente e eu não ter condições de comprar. É muito mais difícil chegar a uma data específica e eu não poder estar, porque eu estou presa em um determinado trabalho. Então, todo momento que alguém chegar pra você e falar, mas é muito difícil a vida que você está querendo, no caso, seja em sonho de dieta, de corpo, de treino, de viagem, de saúde, enfim, de prosperidade financeira, você já vai pensar ao contrário. É difícil isso, mas o outro lado também é muito mais difícil. Então, o que você escolhe hoje? Todo dia, quando eu penso, que quando eu vejo, nossa, eu tenho que comer tal coisa, mas é muito mais difícil outra coisa, que é, no caso, não me sentir bem comigo mesma, me olhar no corpo, me olhar no espelho, não me sentir feliz, colocar uma roupa que eu quero e não servir. Eu sei que isso é muito mais difícil do que comer salada, do que comer pão com ovo de manhã, do que andar, fazer caminhada, fazer exercício. Isso é muito mais difícil. Então você vai colapsar hoje o seu cérebro com isso. Você vai pensar todo momento isso, nessa questão da oposição, que é uma lei também. E eu tenho certeza que esse ano de 2026 vai ser extraordinário na nossa vida. Eu desejo paz, prosperidade, que nós alcançamos aí os nossos sonhos. E é possível, tá? Até porque rica nós já somos, como eu sempre falo. E o saldo bancário tá chegando. Hoje eu posso falar isso pra vocês, ele tá chegando também. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Tchau.